Fala pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo ao canal da Curto Código no YouTube. No vídeo de hoje nós vamos desmistificar a arquitetura hexagonal na prática, mostrando como isolar as regras de negócio do seu sistema e criar um código corporativo muito mais limpo, desacoplado e fácil de testar. Curtiu? Então já se inscreve no canal e bora codar! Então, pessoal, nós iremos iniciar nosso vídeo falando do problema da arquitetura em camadas. O acoplamento forte entre regra de negócio e tecnologias externas, frameworks, ORMs e banco de dados são os principais gargalos na maioria dos problemas de mantenibilidade de sistemas Java. Vamos destacar alguns pontos aqui. Primeiro, acoplamento com Spring e JPA. As entidades de negócio, @entity, carregam anotações de infraestrutura, misturando dados relacionais, regras puras de domínio. Então, usando o framework Spring como um exemplo, temos também outros frameworks, é claro, que lidam com banco de dados. Tem particularidades dessas marcações nas próprias classes. Então, quando você vai testar uma regra de negócio, você tem que subir todo o contexto do Spring Boot, fazer uma simulação do banco de dados no H2, e isso faz com que você tenha um alto acoplamento no que você está fazendo. Então, nem sempre é interessante no seu desenvolvimento você ter esse grande impacto para fazer validação, fazer testes. Então, esse é um primeiro ponto que já tem um impacto na arquitetura de camadas. O segundo ponto seria o impacto de mudanças. Troca de ORM, framework web, motor de banco de dados, vai ter um impacto direto no núcleo da aplicação. Então, os domínios e serviços, o Service Domain, eles vão perder com isso. Por quê? Porque eles não têm independência tecnológica. Então fica um código engessado, dependente das tecnologias no longo prazo, o que pode causar diversos transtornos e impactos, justamente por uma questão que precisa ser modificada. Um framework precisa ser trocado, porque essa arquitetura em camadas ela acopla essas tecnologias, esses URMs muito usados, principalmente na parte de banco de dados. Essa integração do banco de dados relacional com não relacional, então tem uma grande interferência e causa esse problema quando você utiliza, quando você usa a arquitetura em camadas. Seguimos em frente agora, falando de arquitetura hexagonal, ports e adapters. O princípio central da arquitetura hexagonal é isolar o core, que é o domínio do mundo externo. Essa comunicação vai correr exclusivamente através dessas fronteiras chamadas ports implementadas por adapters. Então o que estamos propondo aqui é esse isolamento de um universo que antes era mesclado. Então vamos criar fronteiras, e essas fronteiras vão limitar o acesso de entradas e saídas ao nosso domínio. Vamos agora explorar algum desses conceitos na nossa apresentação. Primeiro, vamos falar de ports. Ports são as interfaces Java, onde vão ser os drive ports, que é a parte que diz respeito ao inbound de entrada, que são contratos que definem o que a aplicação faz. Vamos falar de um exemplo prático. Criar cliente user case. É um exemplo prático de implementação da criação do cliente. Então, através desse exemplo, você tem uma noção de como que a aplicação vai fazer para tratar da criação do cliente. Então, essa porta vai ser uma comunicação de entrada. Ainda seguindo em frente, falamos do Driven Ports, que é o outbound, que são esses contratos que definem o que a aplicação precisa do mundo externo. Então, nós temos um cliente port, repository port. Então, quando a gente fala de se comunicar com o mundo externo por meio de comunicação com o repositório, de algum armazenamento, nós deduzimos aqui, lógico, pela sintaxe, que é um banco de dados, sendo isso relacional ou não, isso não interfere, mas de fato o detalhe da implementação não vai ser especificado. Apenas os contratos daquilo que é necessário. Então, quando a gente define o cliente repository port, nós estamos dando uma direção de que há uma comunicação com o mundo externo e podemos até deduzir que isso vai ser feito com banco de dados. Porém, esses detalhes da implementação não vão estar claros nesse momento. Seguimos em frente agora falando dos adapters, que aí são as nossas implementações. Vamos falar primeiro dos Driven Adapters. O que nós vamos ter dentro das implementações dos Driven Adapters? Por exemplo, controles hash, dizendo quais operações que vão ser controles hash, dizendo as operações get, put, delete, post e etc. Os consumidores Kafka,
Então, se eu vou fazer um consumo de uma fila Kafka, como eu vou fazer essa implementação em detalhe. Clientes que acionam diversas portas de entrada. Então, essas implementações específicas do que a aplicação vai fazer vão estar definidas na parte dos adaptadores para sua implementação. Além disso, vamos falar dos Driven Adapters. Os Driven Adapters são as implementações do Spring Data JPA. Por exemplo, implementando a parte de banco de dados, eles precisam se comunicar com o mundo externo. Então tem que fazer essa implementação. Clientes HTTP também precisam da implementação de como fazer essa saída via HTTP. Além disso, a mensageria e os drivers correspondentes para implementar essa saída via mensageria. Então, nós estamos tratando aqui de como fazer com que a definição que foi passada seja implementada na parte de adapters. Seguimos em frente agora falando da organização em pacotes. E a gente está falando disso que tem tudo a ver, né, com o Clean Code. Então, em Java, a separação modular garante o quê? Garante que o núcleo não possui dependência de bibliotecas web, de bibliotecas de persistência. Então, dessa forma, quando nós olhamos para a separação em módulos, nós já conseguimos falar sobre domínios, falar sobre portas, falar sobre adapters. Primeiro, né? Porque justamente são esses casos que vão fazer com que tenhamos dependências que apontem para dentro. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós vamos olhar para o domínio, ele não vai conhecer os adapters. O framework web e o banco vão conhecer essas portas de domínio, mas nunca o inverso. Quer dizer o quê? Que as nossas dependências, elas, embora existam, elas não estão dentro do domínio. Então, as iterações que vão ser executadas não vão fazer com que o domínio tenha essa noção da implementação. Então, como vai ser feita a gravação no banco de dados, como essa informação vai entrar no domínio, tendo ali um controle hash web, essa preocupação não é do domínio. Essa preocupação é da definição das portas e implementação dos adapters. Então, quando a gente fala dessa questão dessas fronteiras entre o domínio e portas e adapters, a gente fala justamente de preservar o domínio, que é a parte mais importante do negócio, e ficaria inalterada independente da tecnologia de entrada ou de saída. Então, pessoal, nós iremos iniciar nosso projeto prático, inicializando o nosso projeto com o Spring Initializer. Para essa prática, é importante que a gente consiga fazer um mapeamento correto do nosso projeto. Sendo assim, utilizaremos o Maven. A linguagem que nós usaremos será o Java. E usaremos o Spring Boot na versão mais atual, que é 4.1.0. O nosso tipo de empacotamento vai ser o jar. Iremos usar o Java 25 e iremos mudar o agrupamento para curto código. Então, perceba que nós trocaremos o exemplo para curta o código, certo? E nós colocaremos o nome do artefato, que chamaremos aqui de Equip Manager hexagonal demo, que é de demonstração. E nós iremos em seguida, depois de colocar o nome do artefato, vamos olhar ali o package name como ficou. Ficou como curto código Equipment Manager hexagonal demo. Vamos tirar os traços aqui e colocar os pontos para ficar mais de acordo. Lembrando que quando nós iremos fazer esse desenvolvimento, nós iremos usar essas configurações para os nossos pacotes. Então, por isso foi ajustado ali tanto só o artefato, mas também o nome do pacote. Seguimos em frente agora, adicionando as dependências. As dependências, nós vamos adicionar 3 dependências. Primeiro, o Spring Web. Segundo, o Spring Data. E terceiro, o banco de dados H2. Com essas adições, nós iremos gerar o projeto. O projeto será gerado e vai gerar ali o Equip Manager. Hoje nós vamos usar
para poder importar esse projeto, nós vamos usar o IntelliJ, que é a nossa IDE de desenvolvimento. Então, uma vez que a gente baixa o arquivo zip com essas configurações, o próximo passo natural é que a gente faça a importação do projeto. Lembrando que quando a gente for criar o nosso projeto, a gente vai criar ele usando, né, essa importação de códigos, né, através do Maven, né, que vai ser uma ferramenta que a gente vai usar para fazer essa importação. Tá? Então nós iremos procurar o caminho completo no Windows e então selecionaremos essa pasta, né, onde tem os arquivos descompactados. Perceba que eu vou selecionar a pasta que tem o arquivo POM, por exemplo, né, porque eu vou importar esse projeto Maven e dessa forma eu vou conseguir trazer através do botão Select Folder. Através do botão Select Folder, eu vou trazer através do botão Select Folder, eu vou trazer esse código para o IntelliJ, como um projeto. Importante dizer que vai aparecer essa janela aqui. E você tem que fazer com que ele tenha pelo menos o Trust Project para que a gente possa poder desenvolver. Então, clique em Trust Project. Nós iremos ter agora o projeto todo adicionado. É importante marcar aqui essa opção do Equip Manager Build Scripts Found. Fazer esse load Maven Project. Isso vai fazer com que, ao apertarmos o botão Load Maven Project, ele carregue esse projeto como projeto Maven. A gente tem essas capacidades de construção. Então, dessa forma, nós teremos a capacidade de construir essas informações e trazer elas diretamente já prontas, o projeto já mavenizado para o nosso IntelliJ. Ponto importante aqui, quando a gente fala de projeto, é que a gente vai buscar aqui fazer um código que seja aproveitável de forma hexagonal. Então, nós teremos aqui um código que iremos desenvolver agora para que a gente consiga fazer funcionar a nossa regra, né, do hexagonal. E nós precisamos fazer algumas configurações que são referentes aos nossos códigos, né? A primeira configuração que eu vou mostrar aqui é a configuração do nosso POM, que já está preenchido, mas é bom mostrar para poder vocês verem como que funciona. O nosso POM XML está com as informações de com curto código, está com o hexagonal demo, está com a versão correta e está com os agrupadores H2 Console, Spring Boot Starter Data JPA e Spring Boot Starter Web MVC, além do banco de dados. E a gente também tem as bibliotecas de teste que nós não iremos explorar, mas é bom que vocês saibam que elas também existem nesse escopo. Para o nosso application.properties, iremos colocar algumas configurações. Primeiro, spring.application.name para Equip Manager Hexagonal Demo, Spring Data Source URL para JDBC H2 main Equip Manager Hexagonal DB. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que o nome dessa aplicação é Equip Manager Hexagonal Demo, como a gente configurou desde o início. O nosso endereço de comunicação vai ser no H2, que é o banco de dados que nós temos em memória, que é mem, e o Equip Manager Hexagonal DB é o nome do banco de dados. Não precisamos passar as credenciais do banco de dados, porque no banco de dados em memória iremos usar as configurações padrão, que é o usuário SA e a senha vazia. Usaremos a plataforma de dialeto do Hibernate como H2, usaremos o DDL Auto como update, que é para você conectar no banco de dados H2 e também usar criação e atualização de estruturas como sendo criação de estruturas onde nós iremos fazer essa configuração de criação e atualização do banco para que ela seja automática. Em ambientes produtivos não é legal, mas para o nosso teste cabe bem para a gente poder ser ágil. Show SQL True para poder mostrar os comandos que vão criando e atualizando e inserindo as informações no banco de dados. E o formato SQL True para que a gente possa Spring JPA Show SQL True, Spring JPA Properties Hibernate Format SQL como True também, para que a gente possa configurar essas propriedades, onde eu vou mostrar o SQL e ele vai ser formatado. Em seguida, eu vou habilitar o console do H2, Spring H2 Console Enable igual a True, e Spring.h2.console.pf H2-console.
nós iremos habilitar o console no PFH2 console, além de rodar na porta com server port igual a 8080, onde nós iremos colocar as configurações de porta em 8080. Em seguida, nós iremos criar alguns códigos importantes que são os códigos principais, digamos. Primeiramente, iremos criar no nosso SRC main Java um pacote, né, depois de hexagonal demo, chamado domain, que é o nosso domínio, onde temos as nossas classes, nesse caso representando o modelo, e o modelo a ser representado é o cliente. Então nós criamos uma classe dentro desse pacote chamada cliente, e essa classe nós iremos colocar para quê? Para que nós possamos, de fato, colocar os códigos que são mais importantes, né? Uma questão importante que eu gostaria de deixar aqui claro é que nós, quando geramos essa entidade, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos deixando as propriedades de informações do cliente expostas da melhor forma possível. Então, nós usaremos uma classe cliente com private string ID, private string nome e private string e-mail. Em seguida, nós iremos criar um construtor com esses três parâmetros: public cliente com string ID, string nome e string e-mail. Podemos passar diretamente para o construtor. A gente está dizendo aqui que a gente quer essas informações como obrigatórias. Isso não impede de termos outras informações de cliente. É só para a gente restringir o nosso escopo para poder ficar mais dinâmico aqui em nossa prática. Iremos colocar validações, porque essa é a questão. Nosso domínio já vai ter as suas validações que são mais utilizadas. Nome, se for nulo, ou nome.isBlank, nós iremos rechaçar, lançar uma exceção. Legal access não. Illegal argument exception, onde está dizendo que o nome do cliente não pode ser vazio. Obviamente, no serviço, numa codificação profissional, melhor dizendo, criaremos exceções que herdariam de runtime exception para ficar mais legível. Mas para que a gente possa ser mais celery, o illegal argument exception diz o que a gente quer fazer mesmo, que é um argumento ilegal para a construção do cliente. Vamos repetir essa mesma ideia para e-mail. E-mail igual a nulo, ou e-mail isBlank, ou e-mail, melhor dizendo, contains arroba. Dessa forma, nós podemos colocar aqui o nosso e-mail como inválido, através do throw new illegal argument exception, onde eu vou botar entre aspas, e-mail inválido. E por que eu digo e-mail está inválido? Eu vou ter uma validação básica de arroba. Lógico, no sistema profissional tem mais validações que sejam importantes ali para poder dizer um e-mail completo e válido. Mas isso aqui é mais para a gente ter o primeiro entendimento. Estando tudo correto, nós iremos agora colocar os construtores. Dis.id recebe ID, dis.nome recebe nome, dis.email recebe e-mail, recebendo os valores corretos do nosso construtor para os atributos. Dessa forma, a gente garante de negócio que os valores que entrarem em ID, nome e e-mail são valores que nós aceitamos como válidos. Em seguida, nós iremos colocar somente os getters. Get ID, get nome e get e-mail, porque a gente consegue recuperar os valores de ID, nome e e-mail somente. Nesse momento, não nos interessa modificar esses valores, mas caso em negócio seja necessário, nós podemos colocar os setters também para fazer essa configuração. Uma vez que a gente configurou o nosso cliente, precisamos agora continuar criando as classes que são úteis para que nós possamos fazer essa ligação da nossa entidade para o nosso código. Lembrando que nós estamos usando a arquitetura hexagonal, então muitas das coisas que nós vamos codificar vão estar ao redor do domínio, né? Então as portas, os isolamentos vão estar
ao redor do domínio. Então, quando nós criamos um outro pacote para domain, nós iremos criar mais um pacote, e esse pacote vai ser para as saídas das portas. Então, você ports.output. Esse pacote que nós estamos criando, ele é um pacote que vai comportar as informações referentes à saída para o banco de dados. Então, eu vou criar aqui uma classe, uma interface, melhor dizendo, e nós iremos criá-la como cliente repository port. Com essa interface, nós iremos dizer qual o método que nós iremos expor aqui, que é o cliente salvar. Esse cliente salvar, nós iremos passar como parâmetro o próprio cliente. É necessário fazer a importação da classe, então importa a classe aqui, como modelo domain cliente, e essa porta de saída já está cadastrada como uma interface. Como que a gente vai fazer essa ligação? Primeiramente, ligando o repository ao nosso use case, que também está ligado diretamente à nossa aplicação. Então, a gente até agora está criando pacotes ali que estão ligados à nossa implementação, sem deixar ligado, deixando ligado ao domínio, mas sem deixar ligado a frameworks específicos. Então, nós vamos criar um pacote novo, chamado application. Nesse pacote novo, vamos ter a classe chamada cadastrar cliente use case. Cadastrar cliente use case. Nessa classe cadastrar cliente use case, nós iremos colocar algumas coisas, como private final cliente repository port, onde nós iremos deixar o repository, que é a nossa devidamente a nossa apontamento para o repositório. Importante dizer o seguinte: quando a gente faz um repository como private final, ele pede uma inicialização. Por isso, nós iremos criar um construtor. Então, nós precisaremos inicializar esse repositório colocando um construtor aqui em cima, public, cadastrar cliente use case, onde nós iremos passar como parâmetro cliente repository port, como nosso repository. Dessa forma, nós iremos inicializar o nosso repository com o repository passado por parâmetro. Perceba que a gente não está vendo como instanciar. Isso vai ser resolvido mais tarde. Mas vamos acreditar que nesse use case, que é o caso de uso que resolve a execução do cadastro do cliente, por isso que ele é cadastrar cliente use case, nós teremos a instância do repositório quando fizermos a criação desse objeto. Iremos colocar o public cliente executar, onde passaremos o nome e passaremos o e-mail. Não esquecemos de fazer a importação do cliente também, como uma classe. Essa importação do cliente como uma classe, ela vai ter a codificação desse cliente, primeiramente, gerando o ID através do uid.handleuid.toString. Em seguida, nós criaremos um novo cliente. Esse novo cliente vai ser um new cliente, onde eu vou passar o ID, vou passar o nome e vou passar o e-mail. Essas configurações de criação de novo cliente obedecem essas validações, inclusive. Então, se não executar, foi passado o nome e o e-mail válido, vai lançar uma exceção, e essa exceção não permite prosseguimento para salvar o cliente. Caso todas as informações sejam corretas, nós iremos retornar um repository.salvar, que vai representar esse cliente novo salvo. Dessa forma, a gente já garante que nosso use case vai persistir a informação e devolver a informação persistida, eventualmente tendo informações de banco de dados que precisam ser refletidas, elas serão retornadas no final da execução. Em seguida, nós iremos criar uma classe de adaptador de saída para converter o meu objeto de domínio para a entidade do banco. Lembrando, aquilo que a gente falou, a gente está usando a arquitetura hexagonal. Então, nós estamos isolando, o nosso domínio das regras de negócio. Então, iremos até aqui, criaremos um novo pacote chamado adapters.outbound, onde esse outbound será nosso cliente repository adapter, que é uma classe. Nesta classe, nós iremos colocar o nosso repository. Aí sim, nós iremos usar algumas anotações que são
ligadas a Spring Framework. Usaremos o repository, colocaremos a implementação, é importante de colocar aqui, nosso cliente repository port, que é a nossa interface, que a gente referencia, né, como sendo uma interface que vai fazer essa operação de salvamento, de salvar, né, operação de salvar, e nós iremos colocar nosso Spring Client Repository. Importante dizer que essa classe Spring Client Repository nós iremos criar em seguida com as capacidades de repositório aplicadas a cliente. Então, ela é uma classe que isola essa parte de persistência do nosso adaptador. Vamos colocar Spring Repository e iremos criar um construtor que vai receber a informação do Spring Client Repository, que já vamos criar. Até que vamos só terminar aqui o Spring Repository, que vai receber o Spring Repository no construtor. Então, para não ficar dando erro aqui, nós vamos criar essa classe Spring Client Repository. Tá? Lembrando que essa classe ela vai estar também no nosso adapters outbound. E essa classe Spring Client Repository vai ter um extends para JPA Repository, onde nós iremos colocar cliente entity, que é a nossa entidade, que nós vamos criar daqui a pouco, e também o nosso string, que é o nosso ID correspondente. Nós iremos criar logo o cliente entity, né? Uma coisa puxa a outra naturalmente. Então, iremos colocar aqui a criação do nosso cliente entity. Importante dizer, pessoal, uma coisa que eu criei como class, mas na verdade seria uma interface, tá? Porque, na verdade, o Spring Client Repository nesse ponto não tem que fazer implementação nenhuma do repository, porque já está tudo implementado através do JPA Repository. Então, ele já oferece essas capacidades, então não é necessário que seja uma classe, por isso eu troquei de classe para interface. Dessa forma, eu já estendo as capacidades de JPA Repository, dizendo, e coloco o nosso cliente entity, que é a entidade de fato que representa o cliente no banco, e nosso string, que é a chave que nós vamos usar para gravar no banco de dados. Importante dizer que nós criamos a classe cliente repository, mas, voltando agora para o adapter, não criamos o método que é o método de salvar. Nós iremos adicionar esse método de salvar, o de salvar, eu até usei o atalho aqui de TLJ para ir mais rápido, e nós iremos colocar o código correspondente. Obviamente, nosso cliente entity ele não foi programado ainda. Então, para que a gente não tome erros aqui, voltaremos as nossas atenções para o cliente entity, para que a gente possa voltar no adapter e fazer a programação. Vou voltar aqui no cliente entity, e aí colocarei as anotações necessárias. @entity, @table, com o name da tabela, né? Uma entidade do banco de dados com o nome da tabela chamada cliente. Importar a classe table, também é Java Persistence. Java Persistence Entity Table são classes que vêm da Java Persistence. Então, Jakarta Persistence, melhor dizendo. Então, nós estamos colocando códigos de frameworks, mas fora da nossa classe que representa o domínio. Vou colocar um @id aqui, onde eu tenho private string id. Vou ter também private string nome e um private string e-mail. Esses três vão estar dentro, né, da nossa entidade. Lembrando que o JPA ele exige que tenha um construtor na classe, independente de qualquer coisa, por conta de mapeamentos, isso acaba dando erros. Então a gente vai criar um construtor vazio, padrão. Iremos criar um outro construtor que a gente não vai usar, que é o construtor com todos os parâmetros. Desculpa, nós vamos criar um construtor padrão vazio, que não vamos usar, e vamos usar o construtor com todos os parâmetros. Então, string ID, string nome e string e-mail. Esse construtor nós iremos colocar diretamente. Não vai ter validação, porque essa validação já foi feita anteriormente pelas regras de negócio que estão na classe de domínio do cliente. Vamos colocar e-mail aqui também. E iremos codificar assim o nosso construtor. Obviamente, também geraremos os nossos getters, começando pelo getID, o getNome e o getEmail. Seguimos em frente agora
retomando a nossa codificação, onde nós iremos criar primeiramente a nossa entidade a ser salva. Ela vai ter nosso construtor e vai ter o cliente.getID como primeiro parâmetro, cliente.getNome como segundo parâmetro, cliente.getEmail como terceiro parâmetro. Então perceba que nós estamos convertendo aquela o nosso domínio, a classe de domínio, para a entidade. Em seguida, iremos criar um outro objeto, nós iremos fazer, né, o salvamento para um outro objeto chamado Saved, que é o que foi salvo no banco, e usaremos o Spring Repository.save para salvar aquela entidade no banco de dados. O Saved vai fazer novamente a conversão para cliente. Então, entra cliente domain e sai cliente domain. Né? A gente não transiciona a nossa entidade que está no outbound para o domínio. Então, vamos aqui no cliente, onde nós teremos saved.getID, saved.getNome e saved.getEmail. Teremos essa criação desse objeto e esse objeto criado será retornado como o contrato manda, né? Então, nós estamos cumprindo aquilo que era esperado no contrato. Para a gente ter agora a nossa devida implementação de entrada de dados, nós vamos criar o nosso adapter inbound, né? Então, o nosso package vai ser adapters.inbound. Então, nesse adapters inbound, nós iremos criar o nosso pacote em adapters inbound e nós iremos também colocar o nosso cliente controller dentro dessa classe. Então, teremos uma classe cliente controller que ela vai basicamente ter as anotações necessárias, porque está certo, no inbound tem que ter as anotações de frameworks. Então, a REST controller, que é para parte de justamente expor um controller REST para ter as operações de API, né, nele. Nós teremos também o request mapping, onde nós iremos fazer um mapeamento para barra clientes. Então, quando chamar a solicitação para poder fazer a operação de criar um cliente, ele vai usar o barra cliente. Então, a gente está mapeando isso também no nosso inbound. Nós iremos colocar aqui um private final, que é o cadastrar cliente user case, onde nós iremos dizer que esse user case é responsável no negócio pela operação de salvamento. Obviamente, nós também temos que ter um construtor público. Esse construtor público ele vai receber como parâmetro o nosso user case e dessa forma nós iremos confiar que ele será criado no momento que nós iremos inicializar o nosso controle. Além disso, nós temos que mapear a operação POST, que será responsável por criar um novo cliente. Então, o public void criar irá ter um @requestBody. Esse requestBody será um client request, que é um objeto de requisição que vai ser criado. Então, o nosso criar terá o seu client request, que é uma classe que iremos criar, que é o DTO de entrada. Perceba que nós vamos criar, né, esse DTO de entrada como client request para que nós possamos passar os dados sem ultrapassar os limites que são delimitados para a utilização do objeto de domain. Então, na nossa entrada não tem um objeto de domain. Ele vai ser um cliente request. Nesse cliente request, nós iremos passar os dados. Private string nome, private string e-mail. Esses dois aqui terão seus getters, get nome e seus setters. Então vai ter o set nome, vai ter o get e-mail e vamos ter o set e-mail. Então a gente vai configurar essas informações no momento da criação do nosso controller. Sendo assim,
Voltando aqui para controller. Sendo assim, quando a gente for receber as informações, elas já estarão preenchidas por conta da anotação @requestBody e no nosso use case ele vai ter lá um ponto executar, onde eu vou passar request.getNome, request.getEmail. E aí, o nosso use case recebe os valores brutos. Em seguida, nós iremos criar os beans. Para criar os beans, mantendo o isolamento das nossas informações, nós precisaremos criar um arquivo de configuração, que não existe no momento. Esse arquivo ele vai estar na pasta config. Então, nós iremos criar um package que estará no pacote config. Então, nós iremos criar esse pacote e iremos criar a classe bean configuration. Essa classe bean configuration vai ter um @configuration. Esse @configuration nós iremos colocar o nosso @bean. Nesse @bean nós iremos colocar public, cadastrar cliente use case, que é a nossa classe que precisa desse cadastro, e vamos colocar ela aqui como sendo o bean que nós iremos criar. Iremos usar cliente repository port e apontaremos para repository. Dessa forma, nós iremos criar esse objeto com return new, cadastrar cliente use case, passando como parâmetro repository. Repository já será configurado, já será criado, e o nosso cadastrar cliente use case será corretamente configurado. Sendo assim, quando precisar fazer a injeção do nosso cliente controller, ele vai olhar para bean configuration, enxergar que existe um bean para retornar use case e vai usá-lo como sendo a configuração necessária para execução correta do nosso código. Vamos agora validar a nossa execução. Vou selecionar o arquivo Equipe Manager hexagonal Demo Application e vou apertar o botão de Run para rodar essa classe no nosso IntelliJ. Ele vai fazer o build do código e, em seguida, nós iremos começar a execução desse código. Repare que na execução do código temos algumas informações interessantes, como, por exemplo, a inicialização dos nossos contextos, incluindo a utilização do H2, né? E a gente configura a conexão com o Equipe Manager hexagonal DB e nós fazemos a atualização dos bancos de dados, conectando ao banco de dados e fazendo a criação de tabelas necessárias, como o Create Table Client. Ele já foi criado para a gente, para que a gente consiga, quando for utilizar, fazer, aliás, a criação de novo cliente, eu consiga ter a estrutura para armazenamento no H2 e possa consultar no banco de dados. É isso que a gente vai fazer. Nós iremos criar um cliente com o nosso use case, usando a operação REST exposta, e depois iremos olhar no banco de dados. Agora nós iremos criar a nossa requisição para poder validar o código que escrevemos para a aplicação. Usaremos o post http://localhost, que é o nosso computador, 2.8080/clientes. É importante dizer que é post cliente, tá? Para fazer o salvamento dessa informação. Iremos usar o body raw, selecionando a opção JSON, e aí nós iremos passar exatamente as informações que estão no nosso controle. Quais informações estão no nosso controle? Primeiro colocar as chaves, né? O JSON tem que ser dessa forma. Mas quais informações nós temos que colocar ali no nosso controle? É importante a gente repassar esse ponto, né? Segundo que a gente criou para client request é o nome e o e-mail. Então nós colocaremos entre aspas nome, Bruno, bota vírgula. Em seguida, o e-mail, colocaremos bruno@email.com. Ao preencher as informações, nós iremos apertar o botão Send e a informação será retornada com 200 OK, simbolizando o cadastro correto no banco de dados.
Em seguida, olharemos o nosso console e o nosso log para ver o que aconteceu durante o envio. Nós percebemos que houve uma seleção para verificar a criação para aquele ID e, em seguida, a inserção daquele cliente com aquele ID. Nós já mandamos as informações de e-mail, nome e ID e não houve nenhum problema, dado que as informações foram digitadas corretamente. Então, para abrir o H2, nós iremos em localhost 8080/H2console. Iremos usar essa configuração aqui, JDBC H2 mem equip manager hexagonal db. Para quê? Para que a gente possa refletir o que está no nosso arquivo de configuração. Se não colocarmos essa URL JDBC URL, melhor dizendo, ou JDBC H2 mem equip manager hexagonal db, nós não conseguiremos achar o banco de dados. O username será o SA e o password será vazio. Vamos fazer a conexão. Perceba que nós criamos a classe cliente. Perceba que nós criamos a tabela cliente com e-mail, ID, e-mail e nome. E na caixa ao lado podemos fazer select asterisco from cliente. Quando fizermos o run desse comando, perceberemos que o ID já foi criado com o e-mail correspondente e o nome errado. Pessoal, quando nós salvamos o código, nós tivemos um problema que o ID estava se passando como nome também. Então foi um erro de digitação. Apagamos o ID aqui e colocamos o nome. Então nosso construtor do cliente é string ID, string nome e string e-mail. A gente vai fazer esse ajuste e vamos abrir a classe application e executá-la novamente. Executando essa classe novamente, nós teremos que novamente abrir a execução do Postman para poder fazer uma nova gravação. Vamos enviar essa informação do cliente do Postman. Perceba que aqui embaixo recebemos uma resposta 200 OK, com envio com sucesso. Vamos olhar agora o nosso banco de dados. Abrindo nosso console novamente, iremos conectar com as nossas configurações de banco de dados, o Group Manager, nossa conexão, e abriremos a tabela cliente. Ela tem o ID, e-mail e o nome. Vou fazer o select asterisco from cliente, apertar o ponto e vírgula no final, apertar o botão de run, e agora sim, temos o nosso ID, temos o nosso e-mail e temos o nosso nome gravado como foi enviado pelo Postman. Agora eu vou fazer aqui um teste básico, que é colocar um e-mail inválido, certo? E vou colocar também o nome vazio. Quando nós enviamos o nome e o e-mail inválido pelo Postman, nós tivemos um problema, tivemos um erro. Que erro foi esse? O erro 500. Por que deu um erro 500? Porque se eu coloco o nome e e-mail inválido, eu preciso tratar. Apesar de eu lançar a exceção, ele não gravou no banco de dados, tanto é que se a gente consultar no banco de dados, não vai ter aquele cliente. Porém, ele está com erro 500, dando internal server error. Isso não é desejável. Nós precisamos tratar a classe, os erros da classe, na verdade. Precisamos tratar os erros da classe da runtime exception para que nós possamos ter ali um retorno de erro melhor do que 500. Então nós temos que fazer um ajuste do nosso código para que esse erro não ocorra. Nós vamos até o nosso IntelliJ e iremos fazer o tratamento mais simples possível. Qual o tratamento mais simples possível do nosso erro que nós podemos fazer aqui nesse caso? Ao invés de usar, como a gente falou, para ser mais ágil, o Illegal Argument Exception, nós vamos criar uma exceção personalizada, né? É importante dizer que, então nós precisaremos fazer um tratamento de erros no nosso código, e para isso nós iremos fazer esse mapeamento da exceção que foi lançada no nosso controller. Vamos abrir o nosso controller e, no momento que a gente usar o nosso criar, nós iremos ter aqui um try catch para capturar illegal argument exception, para ser mais preciso no que a gente estava fazendo. Então, nós vamos, obviamente, retornar um response entity que tem que ser um bad request. Então, se tiver um erro
de response entity com bad request, eu vou botar um erro.getMessage, que a mensagem de erro vai aparecer no response entity. Como vocês podem ver, vai dar erro, porque não temos um retorno de response entity. Precisamos mudar isso também no nosso mapeamento. Então, vamos pagar a palavra void, vamos colocar response entity e object. Porque pode ser uma string, como a gente mostrou aqui, dizendo bad request, ou pode ser uma outra response entity, onde eu vou ter um status 201, informando que está tudo correto, criado, certo? Então temos duas respostas corretas aqui. Uma resposta 201 quando criado com sucesso. Então, mostrando aqui o código agora, digitado completo, um código response entity.status 201.build dizendo que está correto e o outro bad request do cat dizendo que houve um erro, com a mensagem correspondente àquele erro. Considerando isso, nós estamos retornando respostas padronizadas ao invés de retornar o 200 ou 500. Isso torna o código mais profissional. Então, nós agora conseguiremos capturar o erro de exceção e quando der erro, mostrar no Postman o erro de bad request. Iremos fazer a execução novamente, né? A atualização, né, do nosso código. Então, vamos fazer as duas operações. Então, nós iremos mandar primeiramente o nome vazio, e ele vai mostrar que o nome do cliente não pode ser vazio. Mandaremos também o e-mail inválido, ou seja, eu vou digitar o nome, mas vou colocar o e-mail inválido, e ele vai mostrar o e-mail inválido. Se eu preencher as informações corretamente, né, vou colocar aqui Bruno 2 e e-mail Bruno 2 sem espaço. Nós iremos mandar novamente o cadastro, e ele vai fazer o cadastro corretamente de Bruno 2, e agora não teremos uma exceção, e sim teremos o status 201 created. Para finalizar, nós iremos novamente abrir o console, fazer a conexão com o banco de dados e faremos o select asterisco from init novamente, onde será mostrado apenas o registro Bruno 2 com o e-mail cadastrado correspondente, ignorando, obviamente, todas as validações que não tiveram sucesso. E assim nós mostramos, na prática, como fazer um código que nós iremos usar a arquitetura hexagonal para isolar as regras de domínio, deixando tanto a entrada de dados através do hash, ou poderia ser qualquer outra entrada de dados, como também a nossa saída de dados através do repository, isoladas dos nossos códigos de domínio. Curtiu o vídeo de hoje? Então, para não perder nenhum conteúdo, se inscreve aqui no canal do YouTube, segue a gente lá no Instagram e curte a nossa página no Facebook da Curto Código. Um abraço e até a próxima! Tchau, pessoal!